Meio-campista Arthur no Palmeiras, a gente já comentou sobre isso aqui no canal, porém, nós vamos dar uma pitadinha a mais nessa informação. E também vamos falar um pouquinho sobre o André Curi, que eu vou deixar o vídeo depois para vocês analisarem. Ele teve uma participação no programa do Benja, onde ele falou um monte de coisa, inclusive quem é o culpado ali, na verdade, relacionado ao Dudu. Qual é a situação real do Dudu, né, sobre todo esse embrolho que teve Cruzeiro, Palmeiras, Cruzeiro, Leila Pereira, o Alexandre Matos, enfim. E nós vamos tentar trazer o vídeo para vocês tomarem a decisão de vocês e falarem quem é o santo, quem é o culpado ou não tem santo nessa história toda. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. A massa, mas a massa sem dó no like, sapeca no like, que o periquito louco aqui tá esperando o seu like para poder falar, ó, aquele cara lá deu like, então vale a pena. Então, a gente está tentando trazer as melhores informações, a gente está tentando fazer o melhor conteúdo para você que está aí do outro lado e quem é inscrito novo no canal. Por favor, deixe o seu feedback para sabermos o que precisamos melhorar, se está tudo ok ou não está, o que vocês acham que podemos agregar mais aqui no canal. Fique à vontade, porque aqui é a voz do torcedor, a verdadeira voz do torcedor. Esse vídeo é patrocinado pela BetWinner, lembrando que lá nos comentários, lá tá fixado o link para você ir até o aplicativo e lá você vai ganhar até R$910 de bonificação, meu amigo. Lembrando que a chave mestra para você ganhar R$910 de bonificação é MVVC. Esse é o cupom que você vai ganhar aí. Todo esse valor aí para você brincar lá na plataforma com moderação e apenas maiores de 18 anos, por favor, tá bom? Não se esqueçam, vai até lá e brinca lá, que esse daí é uma garantia aqui do MVVC. Vamos começar, vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre essa história do Arthur, que pode melar, hein? Tá aqui tá aqui a informação do repórter Vinícius Consulin, tá falando o seguinte: Arthur no Palmeiras pode não acontecer por conta de interesse do Grêmio, ao meio-campista. O jogador foi revelado pelo Porto Alegre e a conexão com sua raiz pode dificultar as negociações. Interesse do meio-campista não é só do Palmeiras, existem outros clubes no mundo interessados nesse jogador, segundo a informação, e é um jogador que não está tendo mais chances lá, né? A gente até comentou sobre isso daqui. A equipe do Abel Ferreira já conta com ótimos jogadores no plantel atual. Nesta janela, Leila contratou Felipe Anderson, Maurício e Guiai. Porém, os palmeirenses gostariam de ver mais reforços. Buscando satisfazer este desejo, a diretoria palmeirense demonstrou interesse no meio-campista Arthur, que foi revelado pelo Grêmio e foi à Europa, porém não conseguiu vingar lá, não conseguiu ter um bom êxito lá, né? Negócio pode melar. Tá falando aqui que, entretanto, apesar de já estar ciente do montante que deverá pagar para ter o jogador aqui, é cerca de 2,5 milhões de reais, o Verdão vê um forte candidato nesta parada que é o Grêmio. Inclusive ele tem um carinho pelo Grêmio absurdo, vale lembrar que ele foi revelado por lá, vale lembrar que ele, em um determinado momento, ele já demonstrou uma certa afinidade, inclusive falando que se fosse para voltar para o Brasil, ele gostaria de voltar para o Grêmio. Então, eu acredito que é por isso que estão falando aí sobre essa situação de ser mais fácil para ele ir para lá. Lembrando que o Palmeiras pode negociar o Zé Rafael e talvez possa abrir um leque aí para esse jogador vir para cá. Mas eu digo para você, histórico de lesões, aí é que tá. Eu fui buscar informações e ele tem um grande histórico de lesões, hein? Arthur, apesar de ser um jogador que pratique um futebol de altíssimo nível, tem um enorme histórico com lesões, o que acabou prejudicando em sua passagem pela Europa. Eu, cara, de verdade, sobre essas lesões que ele teve, eu fico um pouco em dúvida se o Palmeiras realmente está atrás desse jogador. Ou é apenas aí palavras jogadas ao vento. Porque o Palmeiras não tem... ele não gosta de jogadores que têm histórico de lesão. Inclusive, eles pedem um lastro do jogador para saber, né, se vale a pena trazer ou não. Não vai contratar o jogador para tentar recuperar o jogador no nosso núcleo de saúde e performance. Não é o perfil de jogador que o Palmeiras procura. Portanto, eu acho um pouco difícil essa possibilidade do Arthur vir para o Palmeiras. Sobre o André Curi, eu vou dar uma pincelada bem rápida. Ele teve lá, ele falou no Benja, a gente viu que o André Curi, todos nós sabemos, na verdade eu acredito que
80% do torcedor palmeirense pensa como eu, que o Dudu está sendo mal assessorado pelo André Cury. E ele falou o seguinte, eu vou falar as aspas e depois eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, aí vocês que vão tomar a conclusão de vocês comentando, que é muito importante o comentário de vocês. Abre aspas, o Cruzeiro tinha um acerto com o Palmeiras, tinha isto em documento, o Palmeiras aceitou vender, e o futebol são 3 partes, os 2 clubes e o jogador. Os 3 precisam estar de acordo, mas em algum momento desencaixou tudo isso, disse André Cury, fechando aspas. Uma nova aspas aberto. É isso, é normal, tudo acontece. No caso do Dudu, é normal ele ir e depois voltar. Já aconteceu com outros jogadores também, fechou aspas o André Cury. O restante eu vou deixar para vocês analisarem sobre essa situação que ocasionou, né? Na verdade, foi ali que ocasionou todo esse mal-estar que está acontecendo hoje do Dudu no Palmeiras, inclusive com a própria egocêntrica Leila Pereira, que ela não aceita nunca estar errada. Ela pode tentar modificar, mas aceitar estar errada, jamais. Fiquem com o vídeo do André Cury e do Benja, créditos total para o canal do Benja, e eu gostaria do seu comentário, da sua participação. Sapeca no like aí, gente. Tamo junto. Um dos casos que virou maior polêmica desse ano, talvez até a maior, foi o Dudu. O Dudu é teu, seu jogador. Meu não, eu trabalho pra ele. Ah, sim. E foi uma puta polêmica. E a gente sabe que você, por exemplo, tem uma relação muito boa com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos tem uma relação muito boa com o Dudu, né? É uma relação que isso é notório, é público, não é segredo pra ninguém. Como terminou essa história, André? Ficou mal? O Alexandre ficou puto com o Dudu? Não. O Dudu tinha acertado mesmo com o Cruzeiro, tava tudo certo? Não, como eu já te falei no teu programa que eu fui, tinha conversas sobre o negócio, que é normal isso no futebol. Por exemplo, eu acabei de te contar, o Yuri teve 3 ofertas da Premier League. Ah, o cara lá da Premier League ficou bravo. As coisas no futebol, elas são muito dinâmicas, as coisas vão mudando rapidamente. Então, não tem... Houve a conversa, óbvio que ela existiu, existia esse desejo das 2 partes, e aconteceu que não acabou. E por que o Cruzeiro anunciou ele oficialmente? O Cruzeiro tinha um acerto com o Palmeiras. Ele tinha esse acerto. Ele tinha isso em documento, inclusive. O Palmeiras queria vender. O Palmeiras aceitou vender, diferente de querer. Tudo bem, o Palmeiras vendeu. Mas Só que o futebol são 3 partes, né? É o clube vendedor, o clube comprador e o jogador. Tem que todo mundo estar de acordo no mesmo momento. E em algum momento aí, desencaixou isso por algumas situações, porque o Dudu é um jogador muito grande, um jogador que tem uma história no Palmeiras de 10 anos, é um jogador que mais ganhou título na história do clube, é um dos ídolos da torcida. E óbvio que toda decisão no futebol, ela não é uma decisão fácil de tomar. Quando você toma uma decisão de estar num lugar que você já está há muitos anos, é uma decisão que mexe com a família, que mexe com outros fatores que você também não controla. Então isso é normal. Tudo que aconteceu no caso do Dudu é uma situação normal de futebol. Isso já aconteceu com todos os jogadores de futebol. Recebe uma proposta, vou, não vou. Mas anunciar oficialmente, um clube anunciar oficialmente a contratação do jogador não é normal. E a gente sabe da relação do Alexandre Matos com o Dudu. O Alexandre Matos tem bancado aquilo lá. O Dudu gosta muito do Alexandre. O Alexandre também gosta muito do Dudu. Ele que trouxe o Dudu pro Palmeiras em 2015. O Alexandre não tá puto com o Dudu? Não. O Alexandre é um dos maiores diretores do mundo e conhece futebol e sabe as coisas que acontecem em todas as negociações. É um cara que tem muita experiência. Mas, André, o Cruzeiro anunciou. Era uma nota oficial. O Cruzeiro acerta a contratação de Dudu. O Cruzeiro anunciou a contratação do nada? Não, o Cruzeiro tinha um acordo com o Palmeiras. Tudo bem, mas o Dudu não deu ok em nenhum momento? Falou, tá fechado, beleza, vambora. E aí depois ele pode ter mudado de ideia? É isso que eu tô tentando explicar. Vou te contar um negócio que eu não sei se eu te falei. Vou te contar. A notícia era um sábado à tarde, eu estava na Rua Javari com meus filhos vendo Juventus e não sei quem. Chegou uma informação pra mim. O Dudu acabou de acertar com o Cruzeiro. Eu olhei e falei, caraca, na hora, eu liguei pro Alexandre Matos. Falei, Alexandre, eu tenho informação agora, o Dudu é jogador do Cruzeiro? Ele falou, é.
Falei, jura? Falou, sim. Acabamos de acertar. Falei, eu vou soltar. Ele falou, não posso fazer nada, solta porque daqui a pouco o Cruzeiro vai emitir a nota. Isso foi pra mim. O Alexandre Matos, que eu também acho um baita de um diretor, André, o cara não vai anunciar um jogo, ainda mais o Alexandre não é juvenil. O Alexandre não vai anunciar um jogador, ainda mais um Dudu, que ele é assim com o Dudu, do nada, só que o Palmeiras acertou com o Cruzeiro. Pô, não tem alguma coisa estranha aí? Não. Foi isso que eu te falei, exatamente o que eu te falei. O Palmeiras tem um acerto com o Cruzeiro, o Dudu, essa conversa ela é real, ela existia, tinha vontade de ambas as partes, em algum momento isso aí desencaixou. Isso é normal no futebol. O Serdão foi com o Teganos da Mancha na casa do Dudu. Teve um peso? Isso teve um peso de convencimento do Dudu a não ir? Na minha opinião, não. Você, como agente do jogador, você aconselhou ele aí ou a ficar? Naquele momento é uma decisão muito pessoal, né? Você não pode, com a história que tem o Dudu, não é um jogador que estava 1 ano num clube. O jogador que está há 10 anos no clube, que tem toda essa história. A gente teve para renovar o contrato dele há 2 ou 3 anos atrás no Palmeiras e ele estava quase em situação de jogador livre. E eu também me comportei da mesma maneira. Eu coloquei tudo na mesa e ele também tinha oportunidades naquele momento de optar por um outro contrato, inclusive muito maior financeiramente, e depois ele tomou a decisão dele. São coisas que são coisas diferentes. Outra coisa que você está me perguntando é um jogador que está 1 ano num lugar, pintou um negócio. O Dudu já é um jogador que tem 32 anos, já é um jogador experiente, já é um jogador que tem o sentimento dele também, e a gente sempre coloca na mesa o que tem e as possibilidades, e o jogador aí toma a decisão. Então, mas ele tem 32 anos, mas segundo eu li depois, porque de novo, o Cruzeiro anunciou, era um contrato de 4 anos. Um jogador de 32, um contrato de 4 anos, e ele iria como a estrela maior do Cruzeiro. O clube que ele jogou, onde o Alexandre adora ele seria a estrela, o dono da bagaça toda. E no Palmeiras, se eu não me engano, o contrato dele vence em 25 ou final de 24. Tem 1 ano de contrato em 25, se jogar um percentual de jogos, tem extensão para 26. Então, ele foi corajoso em não ir, ou não? Não é que... E a partir do momento que o clube aceitou, é porque o Palmeiras não queria mais também. Não é assim. Como o Palmeiras aceitou vender o... Você o Palmeiras aceitou vender o Endrick, aceitou vender... Não é que ele não quer mais o jogador, ele aceitou uma negociação. Isso não quer dizer que... Então, se ele aceitou... Não. Existem outros... O Corinthians não aceitou pelo Yuri Alberto. Não aceitou. Mas também se aceita, não é que eu não quero mais o Yuri. Depende da ocasião. Onde tá acontecendo. Eu não quero, é modo de falar. Tipo, ó, tudo bem, eu vendo. Isso é normal. Então, o Palmeiras falou, tudo bem, eu vendo. Então, o que eu entendo é o seguinte, o Dudu teve muito mais uma visão de ídolo do clube do que então a diretoria de olhar ele como ídolo. Não, porque ali naquele momento o Dudu tá voltando de lesão. Não tinha jogado ainda. Tá ali numa tensão que ele tá pensando em outras coisas, ele tá pensando na volta dele. Apareceu essa negociação no meio do caminho. É uma coisa difícil de decidir. Não é fácil. Não é uma coisa simples, porque agora hoje não, hoje você vai ver ontem ele já entrou muito bem no jogo, já jogou 20 minutos, jogou muito bem, com rapidez, com dinâmica, então já tá pronto hoje, fisicamente tá espetacular, então já também mudou, de 2 meses para cá, quando o cara melhora fisicamente, quando o cara vai melhorando o ânimo dele, a confiança, tudo muda. Então não é uma coisa fácil de decidir assim, eu vou para cá, eu vou para lá, é uma coisa complicada, mas isso nada mais Beijão, do que o que acontece, todo dia acontece no futebol do mundo todo. O jogador na Argentina, na Europa, nos Estados Unidos, no México, no Japão, recebe proposta. Diz, pense em ir. Não, mas isso eu também acho que é normal. Agora, isso é normal, faz parte. O que não é normal é um clube anunciar oficialmente a contratação do jogador, onde esse dirigente tem uma puta relação com o jogador, o clube anuncia numa nota oficial, e meia hora depois o jogador fala que não acertou e não vai. Isso não é normal. Você acha isso normal? No futebol tem muita coisa... Eu não me lembro de ter visto tantos casos assim que o clube anuncia oficialmente o jogador e o cara não veio. Quando o Neymar tava para ir quando foi pro Barcelona, em 2011, que assinamos um contrato aqui, tava lá no Santos, o Real Madrid e o Barcelona. Você não sabia pra onde ele ia. Uma hora vai pra cá, outra hora vai pra lá. E depois ele decidiu ir pro Barcelona. Então,
no futebol não existe só esse contexto da compra e da venda. Você tem que